De 0 a 10, qual a nota você daria para a contratação de Michael? Isso mesmo, fechou. Agora é seleção. Flamengo e Alexandre chegam a um acordo aí. Falta só um detalhe: o Flamengo pretende anunciar até segunda-feira. E tem mais 2 jogadores chegando após aí a oficialização de Michael. Pacotão de reforço no Mengão. E tô chegando cheio de notícias, cheio de novidades sobre o nosso Mengão. Novidade importante, hein? Fala, meus fofos, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flá, aqui é Mais Flamengo, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão que vai ganhar tudo se você põe fé. Comenta aí, taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Tamo junto, vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte: departamento do Flamengo aí, departamento médico ganha mais um. Dessa vez é o técnico Tite, ou seja, até o técnico do Flamengo está no departamento médico. A situação não é nada boa. Tite, não a situação do Tite. Tite, graças a Deus, está bem. Vai ficar em observação até amanhã no hospital lá no Rio de Janeiro. E depois deve voltar às atividades normais. Claro, desfalca o Flamengo aí amanhã. Quem vai comandar o time contra o Red Bull Bragantino é o seu filho aí, Matheus Bach. E o Flamengo ganha reforço aí. Michael já treinou com bola ontem com o elenco, né? Parte do elenco ali, né? Claro, alguns jogadores que jogaram foram titular, fizeram só preparo físico e tal, mas com o restante ele já até treinou e vai pro jogo de domingo. Essa informação aí do GE. Cauê Mota trouxe essa informação aí de que ele vai pro jogo e deve ser titular, hein, meus amigos. Então o Flamengo ganha reforço importantíssimo e a gente aí, né, tá na eminência aí, próximo de ter mais 3 reforços anunciados. Pacotão de reforço do Flamengo. O Flamengo acordou agora na janela, mas acordou ainda a tempo. O que acontece? O Flamengo fez uma proposta para o Alexandre e guardaram a resposta até ontem. E o jogador respondeu da seguinte maneira: o Flamengo ofereceu ele 1 ano de contrato para que ele viesse para o nosso Mengão reforçar. O jogador já tem 31 anos. Ele respondeu. A resposta dele foi a seguinte: ele quer 2 anos de contrato com mais 1 ano de renovação automática, caso ele bata metas, assim como aconteceu com o Davi Luiz no ano passado. Se ele jogar uma quantidade de jogos lá, o Flamengo é obrigado a renovar com ele direto. Então, metas aí no qual ele teria renovação automática para 3 anos. Claro, o jogador já está com 31 anos, já está pensando no seu futuro. Então, ele aceitou a proposta do Flamengo, porém, botou esse detalhe aí: o Flamengo agora que vai responder ele, né? Agora quem responde é o Flamengo. Então, o Flamengo fica nessa situação e deve respondê-lo para contar com o jogador no mais tardar até segunda-feira, para ele já estar começando. Ele lembrar que ele está no Brasil, ele que está sem clube na Europa, né? Saiu recentemente da Juventus e está no Brasil. Então o Flamengo fazendo aí a sua parte, correndo atrás. Outro jogador que está bem encaminhado, o Flamengo aguarda a resposta dele e deve pintar. Todos eles devem chegar no máximo até segunda-feira. É o equatoriano Gonçalo Plata, jogador do Al Saad. O Flamengo ofereceu aí 4 milhões e poucos de euros, 4 milhões e meio de euros, por cerca de 30% dos direitos do jogador. Ou seja, o jogador chega para poder jogar no Flamengo, 30% do Flamengo, 70% do Al Saad. Se o jogador performar e o Flamengo vendeu, o Al Saad fica uma parte. Mas o Flamengo pode ir comprando parte a parte da porcentagem dele ao longo do tempo. De acordo com o que ele for rendendo, o Flamengo pode ir comprando. É um jogador que hoje ele está brigado lá com o técnico, né, que era o mesmo técnico dele na seleção do Equador. Então ele não se dá bem com o técnico, não queria ficar lá, já não gostava muito de ficar no país, e viu o Flamengo aí com bons olhos, claro. E a imprensa lá do Equador só tem elogio para os caras, tá? Para os caras chegar no Flamengo que ele vai arrebentar, ainda vai ser um dos melhores jogadores do Brasil. Até então, que a gente sabe que é um bom jogador, se vai ser ou não, só o tempo dirá. Mas por enquanto, o Flamengo fazendo bons negócios aí e tudo parece começar a encaminhar no Flamengo bem aí. Daqui a pouco a gente tem a volta do Pedro, do Arrascaeta. Ano que vem, até o ano que vem deve voltar o Cebolinha, depois o Matias Vinha. Por enquanto, né, a gente não pode contar com eles, mas Pedro, Gabigol e Arrascaeta estão quase voltando. E o Flamengo ganhando esse reforço aí, o Flamengo sim vai ter condições de brigar pelos 3 títulos. Isso que é importante. Outro detalhe: Carlos Alcaraz, né, jogador do Southampton. O Flamengo fez a proposta para ele lá, 18 milhões, e pretende incluir, segundo o Marcos Braz falou, que deve incluir sim o Vitor Hugo
e deve contar com o jogador a partir de segunda-feira também, jogador que é aguardado já no Rio de Janeiro. Então, ou seja, esses jogadores já estão aí praticamente selados com o Flamengo. Claro, faltam detalhes daqui, detalhes dali, mas o Flamengo está forte aí, pretende anunciar esses jogadores. Carlos Alcaraz é um jogador que consegue fazer a função do De Arrascaeta, do De La Cruz, ou seja, um reforço muito bom. O Gonçalo Plata joga pelas pontas, então o Flamengo ganharia mais um reforço pelas pontas. E Alex Sandro aí, né, que com certeza chegaria para ser talvez o titular da lateral esquerda, porque ele é muito melhor do que o Ayrton Lucas e do que o Matias Vinha. Então o Flamengo tem bastante coisa encaminhada. A gente tem muita coisa para anunciar esse final de semana aí, vai ter muita novidade. É bom você estar ligado e estar inscrito. Não perca seu tempo, fique ligado e inscrito, porque o Flamengo está fazendo contratações, o Flamengo pretende anunciar e nós vamos revolucionar esse mercado aí já no finalzinho da janela, hein? Lembrando que a janela fecha no dia 2, então o Flamengo tem poucos dias aí, menos de 10 dias para estar anunciando todo mundo. E o Flamengo quer anunciar na segunda para poder inscrever eles ainda para a Copa do Brasil. Então o Flamengo tem esse detalhe, corre contra o tempo aí, é uma informação do Vênia Casagrande. Então, meus amigos, Flamengo que passou por uma turbulência muito grande, ainda está passando, né? Mas conseguiu aos trancos e barrancos aí, com muita raça, classificar para a Libertadores, classificamos para a Copa do Brasil também com dificuldade, e no Brasileirão aí estamos na 4ª posição, com um jogo a menos, temos a chance aí de ganhar do Red Bull Bragantino para continuar ali entre os 4 primeiros, e lembrando que tem um jogo a menos, né? Quando ganhar esse jogo aí sim poder despontar, e dependendo do resultado dos rivais aí, que também tem jogos difíceis, o Flamengo pode chegar aí, né, na próxima rodada já sendo, quem sabe aí, né, na vice-liderança. Então, dependendo dos resultados, o Flamengo pode chegar bem na próxima rodada. Lembrando, sequência muito difícil. Domingo, Red Bull Bragantino. Na quarta, o Bahia, lá em Salvador. Jogo que vai ser complicado, mas dá para o Flamengo ganhar. O Bahia é freguês do Flamengo. O Flamengo tem uma freguesia boa ali. Então é correr atrás dos resultados aí para poder conseguir esse objetivo. Dá para conseguir? Dá sim. O Flamengo está focado, tem elenco para isso. E os jogadores estão unidos. Detalhe aí que o Dorival Júnior resolveu tirar o Pedro e o Gerson do nosso Mengão para as paradas aí da seleção brasileira, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. Então dia 6 e dia 10 de setembro os dois estarão fora do Flamengo. Pedro, voltando de lesão, foi convocado. Vai entender, né? Complicado. Aí o jogador vai para lá. O que vai acontecer lá? Então acho que essa convocação foi um pouco equivocada, porque o cara está voltando de lesão. Mas na questão do Gerson foi mais do que merecido. Fosse dias atrás, antes do Pedro machucar, seria também merecido. O Pedro merecia até ter ido para a Copa América. Ainda bem que não foi, porque foi bom para o nosso Mengão. Mas a verdade é que o futebol que o Pedro está jogando era para ter sido convocado para a Copa América e ser titular. Mas graças a Deus não foi e reforçou o nosso Mengão, né? Então fica isso aí. Mas a situação é essa, o Flamengo está forte aí, muito forte no mercado da bola, claro, agora no final. E lembrando, o Botafogo está fazendo sondagem pelo Alex Sandro aí, e se o Flamengo não pegar essa proposta que ele fez de 2 anos, com mais um ano de renovação automática com metas, o Botafogo vai abraçar essa causa aí e vai levar o jogador. E vamos perder mais um jogador para o Botafogo. Então não pode acontecer. Já perdemos aí o Almada, já perdemos o Luiz Araújo, Luiz Henrique. E vamos ver o que dá, né, meus amigos? Porque o Flamengo não pode bobear mais. Então o Flamengo está firme e forte. Tivemos uma entrevista também lá para Paparazzo lá, né, com o Zico. E Zico trouxe bastante polêmica aí, questionando por que o Tite levou colocou tanto zagueiro lá na altitude, por que o Tite tem oscilado tanto, por que a zaga tem falhado tanto nas bolas aéreas. Ele deu até uma dica ali de que o jogador muitas das vezes está olhando só para a bola e não está olhando para o adversário, que o jogador tem que estar com um olho no peixe e o outro no gato. Então ele fez ali bastante ressalva, trouxe algumas polêmicas, mas falou algo que é verdadeiro. Por que o Flamengo está nessa situação? O Flamengo com grandes zagueiros não consegue marcar a bola aérea. Então o Zico ali alfinetando o Tite, cobrando. O Flamengo não poderia estar nessa situação que está, porque o Flamengo tem um bom elenco. Por outro lado, o Marcos Braz, na entrevista, ele falou que o Flamengo não tem um maior orçamento, o Flamengo não fez os maiores gastos e não tem um maior elenco, né? Então cada um fala uma coisa, mas o que a gente sabe, o que a gente vê é que o Flamengo está abaixo do esperado, apesar de estar classificado, está nas 3 competições. Isso mexe muito com os rivais, eles estão desesperados vendo que o Flamengo ainda está nas 3 competições. O Flamengo teve a data FIFA
da Copa América, que atrapalhou muito. Mesmo assim o Flamengo conseguiu ter uma sequência boa, teve esses monte de lesões aí. O Flamengo mesmo perdendo, já são 5 partidas que a gente não ganha, e mesmo assim a gente continua ali nas 3 competições e continua também na briga pela Libertadores aí. Ou seja, entre tropeços, trancos e barrancos aí, né? O Flamengo vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Então, é isso aí. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, tamo junto e fui. Valeu, galera.